Olá, bem-vindos a todos e a todas a mais um encontro da nossa disciplina de Teorias e Metodologias da História 3. O meu nome é Renato Jales Silva Júnior e hoje vamos falar um pouco mais sobre a ação dos sujeitos na história. Estamos entrando no nosso módulo 4, Sujeitos Históricos, Debates em torno das noções de verdade na escrita historiográfica. Esse é um tópico importante para o nosso ofício, na medida em que, nos últimos anos, aconteceram várias controvérsias sobre a produção historiográfica e sobre os sentidos em torno deste ofício e até onde, de fato, estamos falando sobre processos históricos que aconteceram e qual é a capacidade de falarmos, escrevermos uma verdade historiográfica. Esse não é só um debate acadêmico, esse é um debate político e social, na medida em que nós percebemos a tentativa de diversos revisionismos históricos acontecendo em diversas regiões do mundo, com a ascensão de determinados grupos políticos, denominados como extrema-direita. No Brasil, houve uma tentativa de revisar o que aconteceu no golpe de 1964, golpe civil e militar, com uma tentativa de reescrever esse processo, dando um outro sentido. Isso também tem acontecido na Alemanha, agora nos Estados Unidos. Estas práticas, elas aumentam a responsabilidade do historiador e do seu ofício, para que nós estejamos atentos e nunca desprezemos o sentido político do nosso ofício. Então, para nós pensarmos sobre isso, para nós pensarmos quais são as noções de verdade na nossa produção, nós vamos começar falando um pouco sobre sujeitos históricos. E pensarmos também, afinal, quem faz história? Porque parte desse debate, ele emerge quando determinadas correntes historiográficas começam a discutir, a questionar uma história tradicional. A história tradicional, ela, resumidamente, é uma história que escrevia olhando a partir do alto, portanto, os sujeitos, os homens e as mulheres escolhidos para a ação social eram aqueles que tinham poder econômico, ou tinham poder político, ou poder militar. Alguns deles, reuniam todos esses, concentravam todos esses poderes. Então, os marcos tinham relação com estes sujeitos. E é uma história também muito factual, porque ela concentrava o processo histórico nas decisões desses sujeitos. Então, ela tinha relação com episódios muito específicos, como um golpe, uma revolução, a mudança de determinados grupos políticos do poder. Tomamos no Brasil como exemplo, nós tivemos durante muitos anos aquilo que se convencionou chamar política de governadores. Alguns chamavam de política café com leite. O revezamento entre governadores de Minas Gerais e São Paulo no poder político central. Quando isso se rompe com o golpe do Vargas, temos aí um processo histórico concentrado num curto prazo de tempo, uma mudança que parece mais estrutural, mas que, na verdade, é a substituição de um grupo político por outro, enfim. Então, os marcos temporais estavam ligados a estas mudanças. Então, no Brasil, tínhamos aí, como esse exemplo, a ascensão do Vargas, em 30, a ascensão de JK,
Construção de Brasília, a Proclamação da República, enfim, estes marcos, todos ligados a mudanças estruturais, como a tomada de poder por um outro grupo político, ou ligados a acontecimentos que estão na esfera de um poder oficial. Quando os trabalhadores apareciam nestas historiografias, estavam relacionados a esses processos, talvez um movimento organizado, uma greve, como, por exemplo, a greve de 17 dos anarquistas, ou a criação do Partido Comunista Brasileiro em 22. Então, ainda que sejam ações que vão contra o poder hegemônico, elas estão concentradas em alguns grupos, algumas lideranças e alguns movimentos convencionalmente chamados de organizados, né? Porque essa noção de organização pressupõe uma estrutura, uma liderança e um grupo de pessoas que estão atuando a partir desta liderança. Então, em diferentes passos da produção hidrográfica, nós fomos percebendo mudanças na forma de se entender como a sociedade funciona e como que ela se transforma, ou até mesmo entendendo por que determinados sentidos permanecem. Nós podemos pegar como exemplo a historiografia francesa, que começa em 1929 com a Escola dos Análises a questionar essa história factual, sendo que a história não poderia ser apenas um levantamento, uma narrativa cronológica de determinados acontecimentos. Que a história ela devia partir de questões, de problemas, para nós entendermos o que de fato aconteceu. Essa historiografia francesa também, lideradas por Marc Bloch e Lucien Febvre, também questionaram o sentido muito limitado do uso de fontes, das metodologias, e, portanto, de que forma que esse olhar tradicional resumia ou limitava o entendimento desses processos. Em função desses novos objetos de pesquisa, dessa nova metodologia de entender a história, foi possível ampliar e pensar novas temáticas. Essas novas temáticas, elas vão incluir esses outros sujeitos que estavam no processo histórico. Homens e mulheres comuns sempre fizeram história. A questão é como nós conseguimos chegar até eles, como nós os entendemos. E nós vamos partir um pouco da contribuição dos debates feitos nesta disciplina, ainda que nós tenhamos limitado a discussão em torno de dois autores, Edward Palmer Thompson e Michel Foucault, é possível, a partir deles, que a gente consiga falar de maneira mais ampla destas novas temáticas, dessas novas possibilidades a partir da introdução de novos conceitos e de novas metodologias. Em relação à história das mulheres, nós temos a possibilidade, e talvez essa historiografia tenha ganhado até mais força, crescido mais a partir dos anos 70, dos anos 80, nós tivemos a possibilidade de perceber que existia na produção historiográfica como um todo uma falha, na medida em que ela não incorporava o olhar e as ações que as mulheres tinham sobre o processo histórico. A história tradicional, além de ser uma história factual, além de ser uma história vista de cima, era também uma história de homens. As mulheres, quando apareciam não como sujeitos do processo, mas como vítimas apenas, né? Então, essa é uma possibilidade de incorporação destes sujeitos muito interessante e que
contribuiu para diversas tradições historiográficas, inclusive a tradição marxista, que trabalhava com uma noção de classe homogeneizada. Como nós falamos em outros encontros, as pessoas não se veem como classe o tempo todo. E dentro desse grupo chamado classe trabalhadora, existem também experiências diferentes de homens e de mulheres. Próprio a própria vida doméstica, a vida cotidiana nos bairros, enfim, diversos espaços em que é possível nós separarmos a forma como cada um desses grupos vivenciam os processos. Lembrando também que há entre homens e mulheres, historicamente, uma desigualdade de forças. Se a gente fala em poder hegemônico de grupos econômicos, há também o exercício de um poder masculino nos diferentes espaços de convívio das pessoas. Então, nós não podemos, nós aprendemos também a não romantizar o que se chama de classe trabalhadora, que há entre eles próprios desigualdades, e entre homens e mulheres também muita desigualdade de forças. O Brasil, ainda hoje, vive uma epidemia de feminicídio, que mostra a importância de continuarmos falando sobre essa temática, continuar mostrando que existem relações desiguais que devam ser discutidas. A história dos trabalhadores, talvez seja a história dos trabalhadores é mais antiga, na medida que a tradição marxista pensa sobre os trabalhadores há muito tempo, porque nesta perspectiva, os trabalhadores constituem a força política da revolução. Seriam eles os responsáveis pela mudança fundamental da sociedade que ajudaria a superar o capitalismo. Porém, essa história dos trabalhadores também viveu mudanças significativas, porque nesta visão marxista tradicional, que os incluíam, faziam também a partir de um olhar muito limitador, porque o trabalhador visto como sujeito, nesta perspectiva, era o trabalhador que estava atuando no sindicato, que estava atuando no partido, que tinha o que esta tradição convencionou a chamar de uma consciência de classe. Então, esse trabalhador conseguia olhar a si próprio e olhar os outros como classe e como força de uma transformação. Então, se os trabalhadores das fábricas, da indústria, não estavam atuando no sindicato, não estavam participando das greves, ou não estavam fazendo greves, se as suas ações não pautavam mudanças econômicas e estruturais, eles eram desconsiderados. E aí, os avanços dessa leitura ajudam a compreender diferentes momentos da história no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos trabalhadores escravizados no Brasil durante 300 anos. Era comum olhar para eles a partir de duas perspectivas. Ou era o herói, ou era o herói zumbi, aquele que se rebelava e ia para um quilombo, ou aquele submisso que vivia toda a experiência dolorosa, pesada do trabalho, escravizado, sem nada fazer. E entre esses dois polos extremos, o pai Tomás, que é o submisso, ou o zumbi revolucionário, existe uma gama gigantesca de ações destes homens e destas mulheres escravizados que poderiam significar resistências que antes nosso olhar não conseguia enxergar. Se nós percebermos a própria religião católica no Brasil, nós vamos ver festas, festividades como a Congada, que é típica destes trabalhadores negros. Se eles incorporaram o catolicismo,
como uma religião hegemônica, eles fizeram da sua própria forma, com outros sentidos. E isso também está no trabalho cotidiano desses escravizados nas cidades, na Casa Grande, na mesmo no trabalho da cana-de-açúcar mais pesado, enfim, há várias manobras, várias estratégias vividas no cotidiano que demonstram a capacidade desses de serem sujeitos, não apenas aqueles que receberam de maneira passiva as ações da Casa Grande, dos grandes fazendeiros. Então, se nós rompemos com a ideia de uma democracia racial no Brasil, né, nós já entendemos que ela não existe e ela não existiu, nós também passamos a perceber que em diversas ações cotidianas é possível perceber as marcas de uma resistência, que não é que era idealizada. Com influência do Foucault, nós também construímos uma historiografia ligada à história da sexualidade. Agora vista também nessa tentativa, como o Foucault nos ensinou, uma tentativa de normatizar as ações das pessoas, uma tentativa de criar padrões e impor esses padrões à sociedade. Nós até vimos aquela expressão da Margaret Hago, que o Foucault, os estudos do Foucault, eles estão voltados para uma sociedade não fascista, porque justamente é um olhar para a diversidade, não a diversidade separada em guetos, mas a diversidade que vive e produz em sociedade. Então, pensar a história da sexualidade é pensar como que determinados grupos criaram a noção do que era uma prática normal e como os efeitos provocados na produção dos sujeitos quando você diz, inclusive a partir do saber médico, que determinados sentimentos não são normais. A história da loucura é a história de como saberes produzem poder na sociedade. Rotular, diagnosticar alguém como louco nunca foi algo consensual na sociedade. Não é uma mera leitura técnica das ações das pessoas. Constitui um saber que se impõe, um saber que impõe o que deve ser o comportamento padronizado. Aqueles que não conseguem seguir um comportamento padronizado, eles recebem estes rótulos, ou são loucos, ou são pervertidos. Portanto, devem ser separados da sociedade. Em última instância, se nós não tomamos cuidado, se nós não falamos e discutimos estas ações, em última instância, o fascismo levou não só a separar em guetos, mas a tentativa de extermínio daquilo que se convencionou a chamar práticas anormais. Então, nesta visão Foucaultiana, não está a preocupação centrada no sujeito especificamente, mas em como determinados saberes, determinados discursos produzem sujeitos. Essa foi também uma grande novidade para a historiografia e para o ofício historiador, porque nós vimos com um olhar de que os sujeitos produziam a história, que estamos falando de pessoas produzidas por discursos e relações de poder. Um outro ponto importante que nós fomos aprendendo a incorporar na produção historiográfica é o conceito de cultura e entendendo os sentimentos na história. E aí os sentimentos como impulsionador das ações, sentimentos filtrados, obviamente, pela cultura. Aqui não mais a cultura como mera manifestação artística, como foi visto durante muito tempo, manifestação artística de um determinado grupo de elite, porque nós vimos em registros da década de 70, até parte da década de 80, registros que diziam que a Congada, uma festa popular brasileira, era uma produção folclórica, quer dizer, que se distanciava daquilo que era cultura. A cultura era algo produzido por grupos muito limitados,
muito pequenos, e expressos em algumas manifestações, como a música, a pintura, entre outras expressões. A escultura, em algum caso. Tinha relação, inclusive, com a noção de patrimônio cultural. Então, nós incorporamos cultura, entendendo que todas as pessoas produzem. Cultura como todo modo de vida. Então, as expressões culturais estão na religião, estão no trabalho cotidiano, no ensinamento de pais para filhos, na escola, na igreja, no sindicato, na associação de moradores, todos os espaços, porque ela tem relação com uma produção de sentidos sobre aquilo que está se vivendo. As pessoas, nós falamos em outros encontros, as pessoas não são folhas em branco. As pessoas têm valores, elas constroem valores que são disputados socialmente. Nós aprendemos a olhar essas disputas na forma como se dá sentido às práticas. E, por fim, aqui, nós não estamos... aqui não estão todas as possibilidades, a história hoje tem possibilidades múltiplas, nós estamos dando uma prévia para entender essa ampliação da noção de sujeitos. Então, uma outra área que a história passou a discutir muito é a produção das cidades. Agora, a cidade não vista mais como produto do arquiteto, da arquitetura urbana, do famoso planejamento urbano. Foi muito comum no Brasil, algumas cidades que explodem, crescem muito, e elas passam a viver com o problema da desigualdade, falar que isso é falta de planejamento, às vezes culpar, inclusive, a própria periferia e os mais pobres. Nós fomos aprendendo a entender a noção de centro e de periferia, não como sentidos estáticos, mas como sentidos produzidos para a exclusão, mas também entendemos que as pessoas produzem a cidade, as pessoas disputam seus espaços, o centro como espaço de trabalho, a periferia na busca por melhoria das condições de vida, uma escola, boa saúde, um asfalto, uma rede de esgoto, enfim, todos os serviços urbanos que pareciam ser pautas muito pontuais são formas de produzir o espaço urbano. Então, as cidades, nós aprendemos, não são resultados do que faz o prefeito ou do que faz as empresas imobiliárias ou a mera especulação urbana, mas ela está permeada de marcas dos seus cidadãos, de homens e mulheres comuns que nós precisamos de um olhar atento para conseguir enxergar. Agora, evidentemente que para isso é preciso ampliar as fontes. Para chegar a esses sujeitos, as fontes tradicionais não são muito limitadas. Devemos continuar trabalhando com fontes oficiais, atas e registros dos poderes públicos, das assembleias. Nós temos aqui acervos muito valiosos no Tribunal de Justiça, por exemplo, na Assembleia, enfim, outros espaços, que têm um registro que nós chamamos de oficializado, né? A partir de um olhar muito específico sobre as ações das pessoas, elas continuam sendo importantes, mas nós precisamos ampliar. Então, nós percebemos um uso muito interessante da literatura como fonte. Nós redescobrimos Machado de Assis, como que ele fala sobre a loucura, ou sobre vários aspectos do cotidiano no Brasil, do Rio de Janeiro, no seu período, e várias outras obras, não só Machado de Assis é um clássico, mas a gente não tem que se limitar a esses, né? Vários registros literários são importantes. A música, nós passamos a repensar a música não só como a letra pura e simples, expressa de um sentido, mas passamos a entender a indústria fonográfica e as suas complexas teias de relações dentro dela. Passamos a entender também a necessidade de pensar como é complexa a recepção. Não é uma coisa tão simples, porque nós pegamos músicas, por exemplo, a chamada música caipira, uma música extremamente conservadora, vista por alguns, inclusive, como expressão pura do homem do campo. As letras são conservadoras, em alguns sentidos, expressando a violência de homens sobre mulheres. E aí nós vamos entender por que as mulheres ouvem, dão sentido nisso para a vida delas, não como apenas produto de alienação, mas é uma recepção mais complexa. Então, a música
por expressar esses sentimentos, ela consegue nos ajudar a chegar de maneira mais a fundo no que as pessoas estão pensando e sentindo. As narrativas orais tão desprezadas durante muito tempo, agora, com um sentido muito importante para nós. Entrevistar pessoas, ouvi-las, trazer suas memórias, como uma forma de ampliar o olhar sobre esses processos, e muito, até mais do que isso, um sentido político, de disputar memórias, de falar sobre as cidades, sobre o Estado, sobre o país, a partir de um olhar dessas pessoas comuns, não como não como fonte simples de informação, mas como uma narrativa de fato, uma narrativa literária que traz sentidos, muito sentidos, que traz sentimentos, e tentando entendê-las não apenas para conferir se é verdade, se é mentira. Aliás, nós aprendemos que muitas histórias que pareciam mentirosas, que às vezes não tinham de fato uma veracidade direta no processo, elas eram muito ricas no sentido que elas davam ao processo. Então, nós não as descartamos, nós aprendemos a analisá-las. E para isso é preciso refazer as perguntas. Se você quer achar outros sujeitos, as velhas perguntas não dão conta de responder. Então, nós temos que aprender a fazer outras. Vocês já aprenderam nas outras disciplinas de teoria que as fontes não falam por si só. As fontes, elas só falam aquilo que são perguntadas. Nem todas as perguntas servem para todas as fontes, mas sem novas perguntas, você não acha novos sentidos. E aí o olhar precisa também ser outro. Não adianta nós trazermos novos sujeitos com um olhar tradicional. Então, o foco aqui está nas dissidências, o foco está nos conflitos de sentidos, nos conflitos de práticas no processo histórico. Então, onde esses sujeitos atuam? Quais as demandas e pautas estão colocadas no cotidiano que eles vivem? Então, temos que repensar a questão da religiosidade, não só como espaço da alienação, mas como espaço de disputa de sentidos e de uma importância social muito grande. Só dizer que são alienados limita-se muita explicação sobre a importância da religiosidade no espaço dos trabalhadores, inclusive do crescimento de determinados segmentos religiosos. Repensar a produção dos espaços urbanos, agora, como eu disse antes, como produto e marca também da ação dos sujeitos. Repensar a noção de indústria cultural, deixando de focar apenas naquilo que a indústria produz, mas também na recepção. Não existe produção cultural sem uma recepção, e a recepção também não é pura. A recepção, ela se faz nos sentidos que os trabalhadores têm sobre aquilo que está chegando neles. Então, se a gente não entende isso, a gente continua achando que as pessoas são massas amorfas que não pensam nada. Então, agora é uma inversão e vendo também esses movimentos na sua dialética. Então, é lógico que existe uma indústria com um poder gigantesco de distribuição daquilo que se produz. Sem acesso a essa indústria, a música, o filme ou outros produtos, eles não chegam nas pessoas, portanto, não tem audiência. Mas essa estética, ela é histórica e socialmente construída. Então, cultura popular, esses conceitos, eles entram para nós entendermos de maneira mais complexa como as pessoas se fazem, como é o fazer-se de homens e mulheres na sociedade. Agora, vendo como uma história total, não a história de tudo, mas a história que envolve uma história social, cultural, política, econômica, tudo ao mesmo tempo. Não mais separando as pessoas em gavetas. Ah, essa é uma ação política. Ah, não, essa é uma ação cultural. Ah, não, essa é uma ação econômica. As pessoas são tudo isso ao mesmo tempo. Quando elas vão num espaço de lazer, elas estão vivendo sua cultura. Mas elas estão também falando sobre política, porque é um espaço que elas estão usando. Em algumas medidas, pode estar falando sobre economia também. Então, nós temos que ver tudo ao mesmo tempo, porque as ações humanas não são separadas. Nós é que, durante muito tempo, metodologicamente separamos. Nós temos que rever isso,
para aí sim entender que as pessoas estão se fazendo, estão disputando cultura. E cultura popular não como a expressão do que é pobre, do que é folclórico, mas cultura popular como algo pulsante, como algo vibrante, que disputa espaço, que produz a cidade, que produz sentidos. Então, há diversas lutas sendo vividas. Há lutas no movimento político organizado, como o movimento negro. Há lutas também no espaço que era antes visto como espaço festivo, no carnaval, na congada, em todas as festividades populares. Há também espaços de atuação e de luta por sentidos do viver socialmente. Essas práticas não mudaram nesse sentido. O que muda é a forma como nós as enxergamos. Nós não separamos mais o movimento negro como algo político, ele é cultural, assim como a gente não separa as festividades como só algo cultural, ela também é política e econômica. Então, o que é uma luta? O que são as lutas políticas? Elas estão espalhadas socialmente, nós estamos aprendendo a enxergá-las. E aí eu termino deixando duas contribuições bibliográficas, o livro do Christopher Hill, Mundo de Ponta Cabeça, que é interessante justamente porque ele faz essa inversão. Ele conta sobre a Revolução Inglesa a partir do olhar da gente comum, da forma como essa gente comum expressou, pensou e divulgou socialmente os seus projetos de viver a sociedade. Projetos que foram derrotados, mas que estavam lá em disputa. Assim como o texto já dito em outros momentos, do a reunião de texto do Thompson, as peculiaridades inglesas e outros artigos, em que também trabalham muito essa noção de sujeito, consciência, classe e cultura. É isso, então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.